Salve, Senhor, seu paz, Senhor. Amém. Quero dizer que é um motivo de muita alegria estar mais uma vez nesse momento aqui para nós aprendermos mais a dizer sim para Deus, né? Estamos tendo aí aulas realmente que estamos confrontando, estamos fazendo ser melhores a cada dia, né? E hoje eu creio que não vai ser diferente. Para quem está no livro, para quem está acompanhando o curso, sabe que tem tirado grandes lições, né? Desse chamado que a gente exerce na casa do Senhor e fora da casa do Senhor também, por que não, né? Então, a nossa aula 3, rompendo barreiras para dizer sim a Deus. Rompendo barreiras, né? Quantas barreiras a gente tem rompido para falar sim para Deus, para dizer sim para Deus? Quantas guerras a gente tem travado ao dizer sim para Deus? Pode passar. Olha, uma das preocupações em que a autora fala, e que eu também, depois de eu ter lido, eu fiquei meditando verdadeiramente é verdade. Ser preocupação dos outros, encontrar pessoas para dizer que está demais. Quando eu e você, nós colocamos algo no nosso coração, nós dizemos sim para esse algo de verdade, a gente sempre vai encontrar pessoas para dizer para nós que a gente está sendo radical demais, como foi dito na última aula. Nossa, mas você está muito radical, você está muito empenhada no que você está fazendo. Vem às vezes até dar conselhos para nós, né? Dizendo assim, não precisa ser dessa maneira, não precisa ser desse jeito. Mas quando a gente escolhe ser radical, e radical de verdade, a gente vê que o nosso sim para Deus, ele tem que ser de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Porque se dizer sim para Deus, a gente sabe que não é fácil. Dizer sim para Deus não é algo que a gente vai lá, vê no supermercado, vê numa loja, vou pegar para mim com uma certa facilidade. Não. Dizer sim para Deus, ela requer renúncia. Como foi falado aqui, o sim de Deus requer que a gente seja realmente radical. E radical ao defender aquilo que a gente agarrou, aquilo que a gente abraçou, não é verdade? Quando a gente decide ser realmente obediente a Deus, a gente encontra pessoas para dizer para nós, olha, não precisa ser dessa maneira, olha, eu acho que você pode maneirar nessa parte. E às vezes até senta ao redor de uma mesa, a gente toma um café e vai falando pra gente. Não precisa ser assim, não precisa ser tão radical. Você não precisa se entregar a Deus da maneira que você está entregando. Você tem que olhar para outros lados. Talvez essa maneira que você esteja pensando, essa maneira que você esteja agindo, talvez Deus nem esteja se agradando, né? Mas se eu e você temos convicção daquilo que a gente se entregou, do nosso sim, essa conversa, esses conselhos, né, entre aspas, a gente não traz ele para o nosso coração. Nós não trazemos ele para a nossa vida. Porque talvez lá, sentado ao redor da mesa, tomando aquele café e tudo mais, a gente até pensa, nossa, mas realmente o que aquela pessoa me disse, talvez eu esteja sendo radical demais. Talvez, se eu abrir mão daquele jeito, eu possa agradar. Mas aí aqui está, irmãos, eu vou agradar a quem? Eu vou agradar ao Deus que eu disse sim? Ou aquela pessoa que está achando que eu estou sendo radical demais? Que você está sendo obediente demais ao seu propósito? Porque ao dizer sim para Deus, nós estamos cumprindo um propósito, fazendo um propósito com Ele, né? E engraçado que eu queria fugir dessa palavra propósito, porque parece que ela está parecendo
que essa palavra seja falada cada vez mais, porque esse curso, ele nada mais é do que um propósito. Nós estamos aqui no processo de aprendizagem para chegar em um propósito, para buscar melhorias para nós, para a nossa vida com Deus e, consequentemente, nossa vida familiar, nossa vida no trabalho, nossa vida em todas as áreas da nossa vida. Sempre quando a gente, e ela chama essas pessoas de os contras, eu achei muito interessante, né? Se a gente for pensar, trazer a palavra do Senhor, ela cita Paulo, né? E Paulo, ele é assim, ele é falado em tudo, gente. Paulo, ele é maravilhoso, sou muito fã dele. Por quê? Imagina a barreira e os contras que Paulo, ele teve que enfrentar ao começar seu ministério, ao começar o seu chamado. Ele teve que enfrentar pessoas com medo dele, porque ele antes era conhecido Saulo, aquele que perseguia a igreja, aquele que matava os crentes, para depois ele ser transformado, depois que teve um encontro com Cristo, ser transformado em Paulo, aquele que agora levava a vida, ele não tirava mais a vida, ele levava a vida, porque Cristo, ele é vida. Ele pregava, ele ensinava, e no decorrer da história dele, ele também fez discípulos, né? Ele disse para Timóteo para que ele se resguardasse, porque muitas pessoas iriam vir contra o chamado dele, o chamado de Timóteo. Muitas pessoas iriam vir contra aquilo que Deus tinha para ele. Muitas pessoas iriam mentir, iriam levantar falsos testemunhos, iriam dizer o que ele não era. Mas Paulo disse para ele: permanece firme. E é o que Deus diz para nós essa noite: permaneça firme ao seu chamado. Não dê ouvido à voz dos contras, não dê ouvido àquelas pessoas que vão te falar que às vezes você está sendo obediente demais, você está sendo radical demais na sua fé, você está sendo às vezes até mesmo, como muitos dizem aí fora, religioso demais. Mas quando eu e você sabemos o Deus que a gente serve, quando eu e você temos um objetivo ao servir esse Deus e temos um motivo para servir esse Deus, não tem nada contra, não tem religiosidade, tem que a gente tem uma fé muito grande naquele que nos salvou, naquele que nos chamou, né? Então, assim, quando ele fala para Timóteo, para ele não dar ouvidos, porque Timóteo, ele era um jovem, né? Ele estava ali, vamos dizer, começando a vida dele, vamos dizer, se os amigos dele, um dia lá conversando com ele, podia chegar e dizer: Timóteo, por que você está se entregando tanto a esse evangelho? Sendo que você é jovem, você pode aproveitar a sua vida, você não precisava estar na igreja, você podia estar com os seus amigos, brincando, jogando, fazendo alguma coisa que jovem faz. Mas ele tinha uma convicção do chamado dele. Ele tinha, Paulo o ensinou tão bem que ele tinha uma certeza tremenda de quem chamou ele, de quem ensinou ele, né, na palavra. Porque se nós seguimos e levantamos com propósito o nosso chamado diante da palavra do Senhor, não tem ninguém que tire essa convicção de nós. Amém? Pode passar. Desencorajamento de quem deveria te encorajar em tudo e todas as suas decisões. Quando a gente traz essa palavra para nós, tomei uma decisão: vou servir a Cristo. Obediência radical. Mas aí vem a minha mãe, que é a pessoa que eu me espelho, que eu espero o melhor conselho, e fala assim para mim: olha, eu acho que você não deve servir a Cristo, não vai dar certo. Eu tomo uma decisão, servindo a Cristo, vou ser pregadora. E um dia eu abro a Bíblia, prego para ela, e ao invés dela me dar uma palavra de encorajamento, ela fala assim: não vai dar certo.
Imagina vocês, porque assim, é a confiança que a gente deposita nos nossos familiares, nos nossos amigos. Digo para a Alejandra, Alejandra, quero cantar. Eu canto para elas, ela fala, não vai não. Não tenta não. Aí alguém pode pensar assim, não, mas ela está sendo sincera com você. Ela está te dando um conselho para ninguém mais rir de você. Mas se eu, em mim, no meu coração, e com tudo que eu tenho falado, que eu tenho jejuado, que eu tenho orado, que eu tenho buscado, tenho essa convicção, vou ser cantora. Mas aí vem uma pessoa que eu tenho uma certa confiança, né? Que vamos dizer assim, é minha amiga, ela vai me incentivar e fala para mim, não é para você. A gente não se sente desencorajado? A gente vai dizer, eu nunca mais quero. E olha que sério, porque isso interfere na nossa vida com Deus. Porque a gente vai dizer assim, eu não tenho nada para fazer na casa de Deus. Eu sei que Ele me chamou para cantar. Ou talvez eu sei que Ele me chamou para pregar. Mas quando eu prego eu não falo nada, eu não consigo. Alguém diz que eu não sou. E sempre esse alguém, ele está do nosso lado. Ele não está lá fora. Ele está pertinho da gente. E é aquele que a gente mais tem a nossa confiança. Se a gente for pensar, vira naquela, a minha convicção. Quem chamou? Quem fez o meu chamado? Foi a Alejandra? Foi a minha mãe? Ou foi o meu pai? Ou foi Deus? Porque se Ele chamou, se eu sentar todos os dias e ter um encontro com Ele na palavra, Ele vai me preparar. Se Ele me chamou, se eu treinar todos os dias para conseguir entrar no playback no momento certinho, eu estou o quê? Lutando pelo aquele chamado que Deus tem para mim. Mesmo que aquelas pessoas mais perto de mim tenham me desencorajado, tenham falado para mim, você não vai conseguir. Os contras, né? Não tenta não vai ser bom para você. Mas se eu conseguir manter a minha convicção que quem me chamou foi Deus e que quem me capacita é Ele, então essas coisas eu vou conseguir silenciar na minha mente, eu vou conseguir silenciar no meu coração e vou ver o meu encorajamento em Deus. Porque muitas das vezes o não que a gente recebe daquelas pessoas em que a gente mais tem confiança, que a gente tem uma certa amizade, que a gente acredita que vai nos ajudar, é Deus mostrando que assim, Ele tem que ser o centro de tudo na nossa vida. Ele tem que ser o nosso maior confidente, o nosso melhor amigo em todos os tempos. Mesmo que eu tenha pessoas ao meu lado que me ajudem em oração, que seja sincera comigo, se eu tiver um Pai, se eu te conhecer um Deus que eu sirvo, nem essas palavras dessas pessoas vai servir para me parar, vai servir para me colocar, pelo menos começar a colocar aquilo que Ele me chamou em prática, né? Quando a irmã Deni iniciou esses cursos, que esse já é o nosso terceiro curso, e ela falou para mim assim, Deiva, você consegue fazer slide? Aí eu olhei para ela, eu nunca fiz, mas posso tentar. E eu tentei, eu me propus a fazer, e eu consegui, tanto que teve uns que eu fiz, esse eu fiz, tá perfeito? Aos olhos de muito não, mas para o que eu não sabia, isso aqui tá maravilhoso, né? E a gente vai aprendendo, e assim é quando Deus nos chama. Às vezes ele faz um chamado em que a gente pensa assim, não vou conseguir, nós mesmos às vezes nos desencorajamos, não vou conseguir, não vou dar conta. Por quê? Porque
E o chamado, ele não é leve, ele é pesado, ele é trabalhoso, ele traz choro, ele traz lágrimas, ele traz palpitação, traz preocupação. Porque assim, quando a gente está aqui na frente, eu sempre falo, Deus, são mulheres muito mais experientes que eu, que viveram muito mais que eu, que têm muito mais a me ensinar. Porém, que não seja eu, mas que seja o Senhor falando por mim. Porque sim, Ele ministra algo aos nossos corações, a gente até escreve, porém, não é usado. É falta de desencorajamento da parte do Pai? Não, porque primeiro Ele ministra a nós, aos nossos corações, para depois a gente ter certeza do que nós vamos passar, do que nós não estamos passando para as irmãs aí na frente que estão nos escutando. Porque sim, pode ser que algumas palavras não venham servir hoje, mas em algum momento da sua vida, que você estiver passando por algum processo, algum chamado que Deus fez na sua vida, que você pensar, não sou capaz, você vai dizer, não, eu sou capaz. Eu disse sim para Deus, e ao dizer sim para Deus, Ele me capacita. Eu aprendi que Ele me capacita. Eu procurei na palavra, eu achei, mas estava no curso aquele tal dia, fulano, irmã fulano estava lá na frente falando. Então, eu vou conseguir. Eu tenho bagagem para pensar na minha mente, para proteger a minha mente, para dizer, eu vou conseguir, eu sou capaz. Porque sou eu? Não, porque primeiramente é Deus à nossa frente. Primeiramente, foi Deus que nos chamou. E Ele é aquele para cumprir tudo que Ele fala. Tudo que Ele fala, Ele faz. Amém? A grande batalha. Quando a gente recebe o chamado de Deus, e quando a gente diz sim para Deus, surge uma batalha dentro de nós. Primeiramente, olha, alguém não vai me aceitar. Alguém não vai dizer que eu não fui chamada para aquilo. Eu mesmo talvez não aceite. Porque assim, grandes homens da Bíblia, da palavra, ao receberem seu chamado, eles não aceitaram de primeira. Poucos aceitaram de primeira, mas quando a gente vai ver a grande maioria, falaram, Senhor, eu não sei falar. Senhor, tem que ser eu mesmo? Senhor, eu vou para outro lugar. Não vou pregar para aquele povo, não. Foi assim com Jonas, foi assim com Jeremias, foi assim com Moisés. Mas em todo tempo, os irmãos percebem que Deus sempre, quando Moisés disse, não, eu sou pesado de línguas, eu não sei falar. Eu não vou saber passar para o faraó o que o Senhor quer que eu fale. Aí Deus achou a solução. Você tem um irmão. Você vai chamar ele, tudo que eu te falar, você vai falar para ele, e ele vai falar para o faraó. Então, Jeremias ele tinha um grande chamado, mas Deus sempre estava ali, eu te chamei, eu te gerei, eu te conheci antes mesmo de você ser formado. Como dizer não para um Deus desse? Que quando você fala não, Ele já vem com a solução. Quando você fala assim, não sei cantar, mas olha o tanto de pessoas que ensinam a cantar, que ensinam a cuidar da voz, não sei pregar, chamado de pregação, não sei pregar, e Deus fala, estuda a palavra, vai ter um encontro comigo. Então isso é ou não é ter uma solução para as nossas indagações? Né? Então Jonas vai pregar para mim, não vou, mas ele passou um processo para chegar no propósito. Quem aqui quer passar pelo processo que Jonas passou ao dizer não para Deus, ao ser corajoso em dizer não para esse Deus tão grande?
mas ele no final ele teve que fazer aquilo que Deus mandou. Talvez a gente esteja esperando Deus falar mais alguma coisa. Olha, se Deus usar João assim, então eu tenho certeza que eu recebi o chamado para ir para a igreja. Por que a gente já não vai e não faz? Por que a gente fica ali relutando? Por que a gente fica, com o nosso coração contrito? Porque assim, quando a gente diz não para Deus, a gente não tem paz no nosso coração, a gente não tem paz na nossa mente, muito menos na nossa alma. Quando Deus fala assim, ó, tenha um momento a sós comigo, levante-se e tenha um momento a sós comigo, coisa simples que Deus pede para nós, e às vezes a gente diz não. Hoje eu estou tão cansada, Senhor, eu não vou conseguir levantar. Hoje eu trabalhei tanto, não vou conseguir ler a palavra. Mas aí chega um momento em que a aprovação vem. Porque quando Deus manda a gente ler e se dobrar mais nos pés dele, levantar de madrugada, quer dizer, ele está fazendo ali um momento de preparação, porque o propósito, você vai pedir uma aprovação. Se a gente está ali, passa por essa aprovação, ela chega. Mas se a gente tem conhecimento, se a gente teve uma preparação antes, a gente consegue passar dando glória. Sem sofrimento, sem chorar? Não. Mas a gente sabe por que nós estamos passando. A gente entende e tem paz na nossa alma. Porque quantas vezes a gente não vê alguns irmãos passando por provações de doenças e você vê ele rindo, você vê ele cantando alegre, dando paz ao Senhor, que às vezes você chega para orar e você fala, eu estou precisando dessa oração. Por quê? Porque ele foi preparado antes. Ele passou pelo processo, mas ele se preparou antes para passar por aquilo, para passar dando glória, porque ele entende. Eu estou passando por isso, esse momento, mas eu sei que esse momento ele vai passar, e eu vou dar conta, e eu vou conseguir. Então a nossa batalha, eu falei, da aceitação das pessoas, e tem também aceitação, e às vezes a gente busca também aprovação, a nossa aprovação, porque a gente está sempre, somos como seres humanos, nós sempre temos essa necessidade de aprovação dos outros, de aceitação dos outros, das pessoas. E nós esquecemos que a gente tem que ter essa aprovação, essa aceitação de Deus, porque primeiramente tem que ser Ele, para depois vir os outros, para depois vir, gostei, achei muito bom, mas até isso a gente tem que tomar cuidado, porque o nosso ego, ele infla. Então quando a gente tem talvez uma certa aprovação, uma certa aceitação, louvado seja Deus. Se a gente não tem, louvado seja Deus também, porque em tudo Ele tem um objetivo na nossa vida. Em tudo Ele vai fazer de uma maneira em que nós vamos aprender cada dia mais com Ele. Porque assim, nada, irmãos, que a gente que nasce no nosso coração, que a gente vai dizer assim, olha, é um propósito meu, nada é pra gente, nada é sobre a gente, é tudo sobre Deus. Então, primeiramente, se você tem um objetivo, tem algo para fazer para a obra do Senhor, aprenda. Não é sobre você, não vai ser para você, mas você vai ser uma pessoa que Deus vai usar para fazer os propósitos dele, para cumprir os propósitos dele. Quando a gente aprende que não é nada sobre a gente, não é porque eu fiz, não é porque eu orei, não é porque eu preguei, não é porque eu cantei, não. É porque
Deus quis te usar, é porque Deus fez esse chamado para a sua vida. E quando a gente diz sim, grandes coisas acontecem com a gente, grandes coisas acontecem na nossa família. Por quê? Por uma posição nossa. Porque quando a gente toma uma posição para cumprir com os propósitos do Senhor, sempre vai vir sim os pensamentos contra. Às vezes vai fazer com que a gente desista do nosso chamado, do que a gente não precisa naquilo que Deus nos chamou. Por quê? Justamente por essa necessidade de estar tendo o nosso ego inflado por alguém, tendo o nosso ego ali sendo alimentado por alguém, ao invés de deixar Deus fazer por nós, ao invés de deixar Deus nos encher para que a gente venha distribuir mais bênçãos sem medidas para aquele que chegar perto de nós, para aquele que precisar de uma palavra para nós, né, de nós, que temos que temos abertos os nossos ouvidos para entender o chamado do Senhor e dizer sim para Ele. Porque pensa, irmãos, se cada um de nós dissermos sim para aquilo que Deus nos chamou, quantas coisas agradáveis não acontecem. E se cada uma de nós deixarmos de lado, aprendermos a deixar de lado o não de alguém, a crítica maldosa de alguém, talvez a cara fechada de alguém, se nós aprendermos a deixar isso de lado, olha quantas coisas não acontecem, olha como que a obra não vai ganhar diante do Senhor. Porque nós estamos sim nos últimos dias, e quanto mais a gente dizer sim para Deus e entender o nosso propósito, entender o nosso chamado, mais a gente vai ganhar mais mulheres saradas e salvas e curadas para Jesus. Porque assim, em todas as áreas da nossa vida a gente descobre um pouquinho. Se a gente for ali tirar do tesouro escondido, a gente se descobre um pouquinho. Nossa, eu preciso ser curada nessa parte. Olha, eu ainda não fui curada nessa parte. É ruim reconhecer isso no momento sim. Mas quando você reconhece isso e se abre para o tratamento, é diferente. Por quê? Porque aí sim você vai poder dizer com convicção: eu tenho um chamado, não importa se eu esteja sendo radical demais, se a minha obediência esteja desagradando alguém, eu vou continuar com o meu chamado, porque eu sei quem me chamou. Eu sei que a aceitação de tal e tal pessoa não vai me parar. O não de tal e tal pessoa não vai me parar, não vai me parar no meio do meu processo, do meu aprendizado com Cristo. Talvez a gente, ou às vezes até as nossas correrias do dia a dia, todos nós aqui trabalhamos fora, as irmãs estão casadas, cuidam de casa, cuidam da família. Sim, tem um cansaço. Mas quando a gente reconhece ali o nosso chamado, até esse cansaço ele vai embora. E a gente vai continuar subindo a montanha da salvação todos os dias. Subindo a montanha do nosso chamado, crescendo no nosso chamado. Tudo para a honra e glória do Senhor. Se vier os elogios, receba-os e dê glórias a Deus. Se vier as críticas, aprenda a peneirar, aprenda a separar essas críticas, porque assim, até nas críticas ruins a gente tira algo de bom. Eu acho que muito, quando alguém pode falar assim: Leila, olha, eu acho que você repete muito essa palavra. David, eu acho que você deveria estudar mais essa palavra. Foi uma crítica boa? Para mim que recebi ela? Talvez não. Na hora a gente até dá uma balançadinha. Mas quando eu vou sentar e vou analisar, olha, quem me disse isso foi a irmã Deni. A irmã Deni fala muito. Ela
ela prega, ela canta. Então, se ela me deu esse conselho, eu vou seguir. Por quê? Porque ela tem muito mais experiência nessa área do que eu. Ó, quem me disse isso, que eu não canto bem, foi a Alejandra. A Alejandra canta. A Alejandra entende de música. Então, talvez sim, eu possa pegar esse conselho para mim. Olha, quem me disse para não vestir tal roupa foi a Isa. Aí eu vou olhar para a Isa e vou dizer, olha, eu gosto do jeito que ela veste, ela consegue colocar, ornamentar tudo bem, assim, o jeito da roupa dela, acho interessante. Então, por que não eu vou seguir esse conselho? Agora, se esse conselho veio de alguém que na voz dela, porque sim, irmãos, a gente já sente que ela está criticando, mas não é para você crescer, não é uma crítica de crescimento, não é uma crítica que ela vai ser boa para você, então deixa de lado. Não serviu para você, deixa de lado. Eu me lembrei agora, a gente foi fazer o concurso, aí eu estava voltando junto com a irmã Ana Cláudia, e ela falou assim que tem uma biblioteca vasta, né, na casa dela. Mas se não vai edificar ela não lê. E isso é a crítica. Se não vai te edificar, não traz para o seu coração. Não deixa entrar na sua mente. Por quê? Porque vai chegar um dia, porque não é todos os dias, que a gente está assim, nossa, hoje eu estou muito crente, hoje eu orei. Não é todos os dias. Vai ter um dia que você vai estar, vamos dizer assim, em um período não muito bom da sua vida. E o que vai vir na sua mente? A primeira coisa que vai vir na sua mente: olha, eu não vou fazer mais isso, porque fulano falou assim que eu não prego bem, eu não falo bem, então eu vou chorar. E eu não vou querer mais fazer a obra do Senhor. Porque sim, irmãos, quantas irmãs não estão paradas hoje? Porque não souberam proteger a sua mente dessas críticas ruins, vindas de pessoas que não foi para edificar, não foi para dizer assim, você pode melhorar nisso, isso foi bom, isso não foi bom, olha, você pode tirar isso. Não, tenta estudar mais que você vai conseguir, ou então tenta ensaiar mais que você vai dar conta. Não. Então, por isso que a gente tem que proteger a nossa mente. A gente tem que proteger para que, primeiramente, não entre na mente e não venha para o coração. Por quê? Se vier para o coração, vai criar raiz de amargura. E o Senhor não se agrada disso. Quantas pessoas estão com seus ministérios parados porque não querem mais fazer, porque recebeu a crítica de alguém, não gostou? Então, assim, aprenda a separar o joio do trigo. Aprenda a tirar a carne do espinho do peixe. Se for bom para você, come a carne, o espinho você deixa, não precisa nem pisar nele mais, não precisa nem ouvir mais. Não é necessário. Você não vai estar sendo mal educada, você não vai estar sendo deselegante, né? Não. Se você vê que essa pessoa, quando vocês estão juntos, ela só te diminui, ela não te elogia em nenhum momento, fala assim, não, essa parte aqui eu gostei, nem um pouquinho, para que você vai continuar andando com essa pessoa? Se ela não te edifica, se ela não te encoraja a servir a Deus radicalmente, e se você também não é influência para ela, se o que você faz, ela não acha que vai edificar a vida dela e ela vai trazer para a vida dela, então não precisa ter esse tipo de amizade, que dizem hoje em dia tóxico, né? Que só vai te diminuir, que só vai trazer para você coisas ruins, e quando você está perto dela, às vezes o seu semblante até cai. Então não, irmãos, nós não precisamos. Jesus, ele selecionou pessoas para servir o ministério junto com ele, mas amigos mesmo, foram poucos. Então, se Jesus, o nosso, que a gente segue, que a gente tenta imitar os passos dele, ele foi seletivo, por que eu e você também não podemos ser seletivos? Amém?
Essa aqui, quando eu li, eu achei muito lindo. Não importam as escolhas que eu faço. Seu amor não se baseia em meu desempenho. Seu amor baseia-se em sua entrega perfeita na cruz. Quando a gente faz as nossas escolhas, quando a gente decide obedecer a Deus, vai ser todo o tempo que eu vou conseguir obedecer a Deus? Talvez sim, talvez não. Mas se eu não conseguir, o amor de Deus, o amor de Cristo vai diminuir por mim? Em nenhum momento. Eu quero que as irmãs gravem isso na sua mente. O amor dele é incondicional. O amor dele não vai ser maior na vida de alguém que às vezes seja mais alta, que às vezes cante melhor, que às vezes fale melhor, que às vezes tenha uma oratória melhor. Não vai ser mais alto por essa pessoa. O amor dele vai ser igual por aquela que não canta, por aquela que não prega, por aquela que não fala, por aquela que sente vergonha. Não. O amor dele é incondicional. O amor dele foi um amor que foi parar lá na cruz. Foi lá na cruz do Calvário que ele provou o amor dele verdadeiramente por mim e por você. Então, todas as vezes em que a gente pensar em se diminuir, que a gente pensar, eu não sou importante para ninguém, lembre-se, você é importante para Cristo. Por quê? Porque ele morreu na cruz por você. Ele derramou o sangue puro e sem pecado por você, por mim e por você. Ele suportou dores que eu e você não suportaríamos. Ele sofreu coisas que eu e você não conseguiríamos sofrer em nenhum momento. Às vezes a gente pensa, nossa, minha provação ela está sendo tão difícil que eu acho que eu não vou conseguir. Lembre-se de Cristo. A maior provação, ele passou por nós. O maior amor, o verdadeiro, aquele que ele decidiu nos amar, porque ele decidiu nos amar primeiro. Às vezes a gente conversando com alguém que já se afastou de Cristo, ou que às vezes não conhece a Cristo, fala assim, não, mas eu não pedi esse amor. Entenda, não é porque você pediu, é porque ele amou, ele decidiu nos amar. A decisão dele foi tão forte que foi parar lá na cruz, que foi parar num lugar em que ninguém queria, porque era um lugar de maldição, era um lugar que inimaginável, irmãos. Eu não consigo nem falar quando eu penso na morte de cruz, no sacrifício que Jesus fez por mim. Não tem como eu não dizer sim para Ele, porque o maior sim, eu acho que já foi dito lá na cruz. Sim, eu amo a humanidade e desejo que todos sejam salvos. E desejo que todos alcancem a salvação. Então, a nossa escolha, aquilo que eu e você escolhemos, seguir o chamado de Deus, não seguir o chamado de Deus, não vai diminuir o amor dele por você. Mas é muito melhor dizer sim para Ele. É muito melhor crescer dizendo sim para Ele. Se pode ser a menor coisa, porque sim, eu aprendi que as menores coisas elas se tornam grandes quando a gente diz sim para Deus. O menor pedido, ele fica tão grande quando a gente decide ser obediente radicalmente, quando a gente decide dizer o sim verdadeiro para Ele. O sim que ele é inimaginável. Alguém que está do seu lado não vai nem entender do porquê desse sim, do porquê que você ainda está tentando, do porquê que você ainda não desistiu. Ninguém vai entender. Mas quando a gente olha lá para a cruz do Calvário, quando a gente olha para esse Cristo, a gente entende o porquê do sim. É impossível até de explicar para alguém o porquê a gente diz sim. Talvez alguém fale assim, não, mas por que você é tão fiel? Por que você vai tanto à igreja? Por que você procura tanto estar lendo a Bíblia? Por que você procura ler livros que falam de Deus, que falam da
cada um de nós temos uma história com esse Deus. Temos um memorial com Ele. E só nós sabemos o porquê do sim. O porquê que a gente diz sim todos os dias para Ele. Além, claro, da morte de Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está lá em João 8, 32. Irmãos, é só com a verdade. A verdade é o quê? É a palavra. É só com a verdade que a gente vai conseguir dizer sim para Deus. É só conhecendo a verdade que a gente vai dar conta de cumprir com o nosso chamado. Porque olha só, Deus ele é absoluto. Ele não se explica. Ele não tem começo, muito menos fim. Então, quando eu conheço essa verdade, eu vou entender que o meu chamado foi só Ele que fez. Que o poder que Ele vai me dar é pelo chamado que Ele me fez. É porque eu estou conhecendo Ele de intimidade. Eu estou na intimidade com Cristo. Quando a gente tem intimidade com Cristo, a gente entende o nosso chamado, a gente entende quando alguém até vem nos criticar, porque quando assim, eu vou voltar novamente, quando a gente recebe um chamado da palavra do Senhor para salvação, alguém não entende, alguém critica, mas quando eu estou firmada na palavra, eu vou conhecer a verdade e eu vou ser livre. E essa pessoa não vai ter o poder de me fazer voltar atrás. Não vai ter o poder, as palavras dela não vão ter poder de me fazer questionar. Nossa, mas por que mesmo que eu estou fazendo tal e tal coisa? Por que mesmo que eu estou obedecendo tanto? Por que mesmo que eu estou sendo tão obediente a esse Deus? Mas por quê? Porque a gente conhece a verdade. Quando a gente conhece a verdade, a gente se torna livre. E verdadeiramente livre. A gente não serve a Deus porque temos medo, porque alguém falou que é bom. Não. A gente serve a Deus porque nós temos essa liberdade. Conhecendo a palavra dele. Sabendo que ele nos chamou, que ele vai nos capacitar cada dia mais quando a gente se coloca para ser trabalhado, né? Quando a gente entende que somos um vaso, primeiramente somos um barro, mas que Ele é o oleiro para nos formar, para nos fazer vasos de honra na presença dEle. Seja grande, pequeno, gordinho, magrinho, tanto faz. Quando a gente tem convicção da verdade, quando a gente tem convicção do nosso chamado, Ele sabe, e a gente também sabe, que nada vai nos parar, que nenhuma palavra contrária vai entrar na nossa mente, vai descer para o nosso coração. Não, a gente vai saber peneirar, vai saber separar certinho, vai saber analisar aquilo que nos foi dito, para que a gente possa crescer ainda mais na presença do Senhor. Amém? Ela dançou quando os passos vieram com facilidade. Ela dançou quando seus passos ficaram embaralhados. Ela dançou até quando suas emoções imploravam para que desistisse. Ela dançou até o fim. Ela dançou e eu sorri. Página 96. Hoje eu estava relendo essa parte. Eu me emocionei. Porque assim, ela falou que a filhinha dela, a Lisa, falou que a filhinha dela, a linguagem de amor dela era pequenininha, estava no carro, e a menininha começou a chorar. Aí ela começou a irritar todo mundo, né? Pensa, chorou do neném, ela estava dirigindo, e ela ficou ali meio brava também, mas ela
filhinha dela era o toque. Um simples toque dela, a filhinha dela já parava de chorar. Aí a irmãzinha dela falou: mamãe, fala pra ela, Bru, que acho que é uma menininha, acho que é, fala pra ela não chorar. Ela falou assim: não, pra alguém que entende, até poderia, né, falar isso, mas ela já era bebezinha, ela não iria entender isso. Enfim, mas ela conseguiu lá no meio dirigindo, então, colocar a mão dela na neném, a neném parou de chorar. Enfim, a neném cresceu e ela dançava. E a menininha já vinha ensaiando há muito tempo essa dança, e chegou o dia da apresentação, a professora trocou ela de lugar. E aí, ela foi toda triste. E ela a mãe, né, já percebeu logo de cara que não tinha algo ali muito bom acontecendo com a filha dela. Aí ela perguntou o que tinha acontecido. Ela falou assim que a professora trocou ela de lugar. Quando a professora trocou ela de lugar, ela estava na frente e ela iria para trás, para a turma de trás. Mas ela não sabia acompanhar os passos da turma de trás, ela sabia acompanhar os passos da turma da frente. Aí ela falou assim, ela encorajou a filha dela e falou assim: olha, você vai conseguir fazer essa dança. Mas eu não vou conseguir, mamãe, eu não vou dar conta. Não, você vai conseguir. Você vai fazer o seguinte, você vai... Ela não podia estar ali o tempo todo na apresentação, segurando a mãozinha da filha dela. Mas ela falou assim para mim: você vai olhar para mim o tempo todo. E a menininha repete o tempo todo, mãe, o tempo todo. Você vai olhar para mim o tempo todo. E olha que forte, irmãs. Na apresentação, a mãe dela lá no palco, lá na plateia, ela lá no palco, e a menininha olhando para ela o tempo todo. Foi onde ela fala que ela dançou quando os passos vieram com facilidade, dançou quando os passos ficaram embaralhados, e até quando as suas emoções imploravam para que ela desistisse. Ela dançou até o fim. Ela dançou e eu sorri. Eu trouxe isso para Cristo, para o nosso propósito. Quando a gente está ali inseguro, a gente prepara alguma coisa e às vezes essa coisa não sai da maneira que a gente prepara, não sai da maneira que a gente idealizou na nossa mente, em que a gente treinou, em que a gente trabalhou, passou noites e não sai daquela maneira. Olha simplesmente para Cristo o tempo todo. Porque quando a gente está olhando para Cristo o tempo todo, a gente não vê quem está criticando a gente não escuta quem está rindo da gente, a gente não percebe nem o que os outros estão fazendo. Porque ela falava que teve momentos em que ela errou sim os passos de dança, em que ela, às vezes as menininhas abaixavam, ela estava em pé. Mas olha, o que eu achei mais forte foi que ela não parou até quando as emoções dela pediam para que ela desistisse. No nosso caminhada com Cristo, nos nossos percalços da vida, quantas vezes a gente quer parar porque as nossas emoções estão demais, porque a gente não dá conta de segurar as nossas emoções, os nossos sentimentos. E como essa menina, ela não desistiu, mas quantas de nós desistimos do propósito, do nosso chamado, desistimos de Deus, de continuar lutando pela nossa família, de continuar orando por alguém da nossa família, porque as nossas emoções são demais, porque a gente quer chorar, porque a gente quer gritar, porque a gente quer falar, porque a gente quer colocar a nossa mão. Quantas vezes a gente não faz isso? Mas quando ela falou, olha para mim, e Cristo está falando isso o tempo todo para nós, olha para mim, o tempo todo. E sim, há momentos em que a gente vai cair, há momentos em que a gente vai até mesmo querer voltar atrás,
Mas quando a gente não faz, quer dizer o quê? Nós estamos olhando para Cristo o tempo todo. Nós estamos olhando e falando, está difícil, Deus. Não está fácil. Eu acho que não vai dar certo dessa vez. Mas eu estou olhando para o Senhor. Mas eu estou aqui. Mas eu não vou desistir. E sim, isso é uma posição que eu e você temos que tomar nesses últimos dias. É uma posição que ela não é fácil. É uma posição em que alguém vai te olhar e vai dizer assim, não, para que você ainda está conseguindo? Por que você está insistindo? Para que você ainda está persistindo? Mas porque você está dizendo, eu estou olhando para o meu Pai. Se eu e você eu tenho sobrinhos, vocês têm seus filhos, vocês entendem quando seus filhos não estão bem. A gente entende quando os nossos sobrinhos não estão bem. A gente não continua ali segurando a mão deles. A gente não continua ali dizendo, ó, não desiste, eu estou aqui. Imagina o pai, quando a gente está olhando diretamente para ele, todos os dias. Quer dizer que quando você fala assim, Deus, eu não vou conseguir, você tem aquele momento de choro. Quer dizer que então eu parei com tudo? Não. Não, porque na caminhada a gente tem esses momentos sim. E vamos aceitá-los. Mas a gente tem que levantar. Olhando para o Senhor. Chorei aqui, mas agora eu vou olhar para o Senhor de novo. Quando a gente vai lá no quarto, fechar a porta e ora, é o momento que a gente tem que se derramar. Para chorar, para gritar, para fazer o que a gente tem que fazer. Por quê? Porque a gente tem intimidade com Deus. Deus, eu aprendi, e foi por agora, que Ele é meu Pai, que Ele me quer junto dEle, que tudo Ele quer que eu conte para Ele, que eu olhe para Ele sempre, que Ele tem que ser o meu alvo todos os dias. O meu alvo não é chegar aqui e falar, o pastor me viu, estou bem. Pronto. Não, mas o meu Pai está me vendo, Ele sabe as minhas necessidades, as minhas reais necessidades. E se Ele está me vendo, eu tenho que estar vendo Ele também. O meu alvo tem que ser Ele. O meu alvo tem que ser, eu vou agradar a irmã Deni, eu vou agradar isso, eu vou agradar a fulana, você não. Isso é o processo. No decorrer do processo, eu vou agradar e eu vou desagradar, e tenho que estar preparada para isso. Mas como que eu vou estar preparada para isso? Na leitura da palavra, porque a maior intimidade que a gente tem com o Pai é essa. Os maiores ensinamentos que a gente tira para nós sabermos que, Moisés venceu, eu vou vencer. Abraão venceu, eu vou vencer. Imagina vocês, irmãs, se Esther não tivesse dito sim para Deus, se Esther não tivesse olhando para Cristo, toda uma nação iria ser destruída. Se ela não falasse assim, ela se colocou na posição e falou, eu vou colocar as minhas meninas para jejuar e eu vou na presença do rei. Sendo que ir na presença do rei era só quando você era chamada. Se era chamada, né? Mas ela não. Ela primeiro, ela se preparou antes. Ela disse sim antes. Se preparou para aquele sim. E foi na presença do rei. E lá Deus deu grande livramento para aquele povo. Quantos grandes livramentos Deus quer dar através de nós para alguém? Ou seja para uma nação, seja para a nossa família. E às vezes a gente só fica ali, eu sou coitadinha. Fulano disse que eu não presto, então ele que, mais ou menos assim na nossa linguagem, ele que se lasque, eu também não vou falar mais nada. Não. Se a gente tomar a posição de dizer sim, vamos dizer sim, olhando para Cristo, porque se a gente olha para Cristo, a gente vai saber que Deus pode salvar, Deus pode transformar, só Ele pode. Amém? Até aqui
Eu escrevi sim, irmãos, várias coisas, mas nada do que eu escrevi eu posso garantir para os irmãos. Não foi. Mas eu creio que foi do coração de Deus para nós. Eu aprendi muito mais. E enquanto eu estava estudando, eu tenho ouvido muito assim, eis-me aqui, né? E aí eu falei, até pedi para a irmã Dani depois, e ela me autorizou. E logo depois eu abri um grupo e vi o vídeo com a música Eis-me Aqui, com o hino Eis-me Aqui. Eu falei, Jesus, estamos na comunhão. É o Senhor mesmo. Então eu quero